Velho, legal. Tá rolando VCT. Quando os humanos antigos descobriram Você e está em volta começaram a de uma fumar. fogueira. É noite, faz frio e o ano é mais ou menos 50.000 antes de Pegarei Cristo. para ver. Não existe Netflix, não existe celular, não existe aquela angústia de domingo à noite pensando na segunda-feira. Existe só você, o estalo das chamas e uma fumaça grossa, branca, subindo e indo direto na sua cara. Você tosse, vira o rosto, os olhos lacrimejam. Mas em alguma noite parecida com essa, há dezenas de milhares de anos, um dos seus ancestrais encarou aquela fumaça entrando pelo nariz e teve um pensamento bobo, quase idiota, que ia ecoar pelos próximos 50.000 anos. E se eu fizesse isso de propósito? Porque tem uma coisa que quase ninguém percebe sobre o ato de fumar. Ele não começou com um cigarro. Não começou com o tabaco, não começou nem com a primeira cidade, a primeira escrita, a primeira plantação. O desejo humano de puxar fumaça para dentro do próprio corpo pode ser absurdamente mais antigo do que tudo isso. E quando você entender de onde ele veio de verdade, eu prometo que você nunca mais vai olhar para uma fogueira ou para um cigarro do mesmo jeito. Vamos Caraca, me começar pelo deixou começo de curioso, tudo: velho. o fogo. A gente domina o fogo há muito mais tempo do que parece. Numa caverna chamada Wonderwerk, na África do Sul, existem vestígios de fogueiras feitas por mãos humanas que têm quase 1 milhão de anos. 1 milhão. Isso é tempo demais para sua cabeça processar. E não eram os humanos como nós. Era um parente mais antigo, o Homo erectus, sentado Homo em volta da erectus. chama. Agora pensa no que isso significa no dia a dia. Por centenas de milhares de anos, todo mundo, todas as noites, ficou sentado pertinho do fogo para se aquecer, cozinhar e espantar os predadores. E todo mundo, todas as noites, respirou fumaça. Geração após geração, a fumaça já fazia parte do ar que a humanidade respirava muito antes de alguém ter qualquer ideia sobre ela. E Correto. aqui é onde a história fica interessante. Porque nem toda fumaça é igual. Algumas plantas, quando queimam, não soltam só cinza e calor. Elas soltam compostos que mexem com o cérebro. Substâncias psicoativas. E o detalhe que dá um nó na cabeça é esse. O cérebro humano tem fechaduras prontas para essas chaves. A gente tem um sistema inteiro de receptores, o sistema endocannabinoide, encaixes naturais que algumas dessas substâncias se prendem com perfeição. Então, imagina a cena. Um ancestral joga um punhado de folhas erradas na fogueira para alimentar a chama. O vento muda. Ele respira aquilo sem querer. E pela primeira vez na história, alguém sente o mundo ficar diferente sem saber por quê. O primeiro trago da humanidade pode ter sido um acidente em volta de uma fogueira qualquer. Caralho, E aqui vem uma sinistro. ideia que vai mexer com você. Existe um pesquisador da Universidade da Califórnia, o Ronald Siegel, que passou a vida estudando. Caralho, a primeira brisa, mano. Foda é, tá? O primeiro nóia da Terra bateu brisa nele e ele não conseguiu explicar pra ninguém que o mundo tava completamente diferente, cara. Ele não conseguiu explicar que ele viu um elefante com asa na esquerda, mano. O cara falou com ele, irmão, não sei do que você tá tentando me falar, velho. E o cara, irmão, tu não tá sentindo as paradas tá meio leve? Cara, tu é diferente, né, velho? E o cara, tipo assim, mano, que porra você tá falando, velho? E o cara, mano, o mundão é muito louco, chefe. Estudando isso e propôs uma teoria ousada. A busca por alterar a própria consciência seria um quarto impulso, no mesmo nível da fome, da sede e do sexo. Uma necessidade biológica embutida não só na gente, mas em quase todo animal. E os exemplos são reais. Elefantes percorrem quilômetros atrás de frutos fermentados de marula. Renas, lá na Sibéria, procuram e comem de propósito um cogumelo vermelho que as deixa completamente alteradas. Pássaros, felinos, primatas, todos têm seus vícios, então talvez aquele primeiro humano que respirou a fumaça de propósito não estivesse inventando nada novo. Ele só estava obedecendo a um chamado tão antigo quanto a própria vida, mas teoria é uma coisa, e prova. A prova mais clara e mais arrepiante apareceu nas montanhas do Pamir, lá na Ásia Central, num cemitério de uns 2.500 anos atrás. Os Aí é arqueólogos loucura, Jair. encontraram braseiros, tigelas de madeira cheias de pedras queimadas e, quando analisaram os resíduos, acharam cannabis com um nível de THC altíssimo, bem mais forte que o das plantas selvagens. Ou seja, aquela gente não tropeçou na fumaça por acaso. Eles escolheram a planta mais potente, montaram o equipamento e queimaram tudo num ritual funerário para mandar os mortos embora dentro. Caralho, os caras deviam pegar mó brisa, mano. Ó que loucura. A primeira vez que a galera fumou, eles colocavam a planta da maconha no fogo e tragavam a fumaça no ar livre, mano. Caralho. Dentro de uma nuvem.
Isso não era diversão, era sagrado. E aqui eu preciso te avisar de uma Geral armadilha na que onda confunde até máxima, cientista. Tem um princípio que diz o seguinte: Porra. ausência de evidência não é evidência de ausência. Em português, claro, só porque a gente não achou uma coisa, não quer dizer que ela não está existiu. lá. Pensa Ou só porque você não provou algo não significa que não aconteceu. Legal. bem, a pedra atravessa milhões de anos. A gente acha lascas de Que pedra vídeo de 3 interessante, milhões de velho. anos sem problema nenhum. Mas e um cachimbo de madeira, um maço de folhas secas, um punhado de sementes, some, apodrece, vira pó, desaparece em poucos séculos, então é quase certo que a humanidade fumou, mascou e inalou plantas por milênios e milênios antes de qualquer registro que a gente seja capaz de encontrar. A história do fumo que a gente conhece é só a pontinha que sobreviveu. E olha que história Caraca, então será que primeiro veio o cachimbo e depois o cigarro, velho? Porque o cachimbo eles conseguiam colocar algo na ponta, bota fogo e traga, né? que sobreviveu. Lá pelo século V a.C., um historiador grego chamado Heródoto descreveu um povo guerreiro, os citas, fazendo uma coisa que parece sauna, mas não era. Eles montavam tendas fechadas, esquentavam pedras até ficarem em brasa e jogavam sementes de cânhamo em cima. A tenda enchia de vapor e fumaça, Vagabundo e, segundo ficava Heródoto, noiadaço. os homens lá dentro começavam a uivar de prazer. Por muito tempo acharam que era exagero de viajante, história de pescador. Até que a arqueologia foi lá e confirmou tudo. Encontraram exatamente esses braseiros de bronze com resíduo de cânhamo queimado dentro. O grego não estava mentindo. Aquelas pessoas estavam literalmente fazendo o primeiro banho de fumaça registrado da história. E se essa viagem já está mexendo com você, faz um favor pra você mesmo. Deixa Se o like. inscreve no canal agora e Achei ativa que o você ia sininho. falar pra, mano, acende um banza todo mundo. Porque o que vem a seguir é a parte que conecta tudo isso diretamente ao Brasil, a fumaça que talvez tenha entrado na sua casa e é um dos maiores crimes da história moderna. Inscrito? Então vem comigo. Porque agora a gente precisa falar da planta mais famosa de todas, o tabaco. E tem um detalhe sobre o tabaco que quase ninguém sabe. Ele não é europeu, não é asiático, não é africano, o tabaco é nosso. O gênero da planta, a nicotiana, é nativo das Américas e só das Américas. O mundo inteiro do outro lado do oceano não fazia a menor ideia de que essa planta existia até Quem foi o 1492, primeiro que levou maconha quando pra lá, Colombo hein? chegou e viu os indígenas carregando uns gravetos acesos e tragando a fumaça. Para ele aquilo Caralho, será que é daqui que veio o cachimbo da paz, mano? era coisa de outro planeta. Para quem vivia aqui, era tradição milenar. E olha como milenar. Em 2019, num deserto de sal, lá em Utah, nos Estados Unidos, pesquisadores escavaram uma fogueira antiga e acharam, no meio das cinzas, sementes de tabaco selvagem, colocadas ali de propósito. Aquela fogueira tinha cerca de 12 mil anos. 12 mil. Muito antes da cerâmica, antes dos cachimbos de barro, antes de tudo que a gente associava ao fumo, gente já estava usando tabaco aqui no nosso continente. E não era para relaxar depois de um dia puxado. Para os povos das Américas, o tabaco era profundamente sagrado. A fumaça era usada para curar, para selar acordos de paz, para conversar com o mundo dos espíritos. Soprar fumaça em alguém era abençoar essa pessoa. A fumaça era vista como Caralho, mano. E olha aí. Hoje em dia, se o cara sopra fumaça pro meu lado aqui, eu já estresso logo, mano. uma Caralho. mensageira, algo que subia da terra e levava os pedidos dos humanos lá para cima. E é exatamente aqui que entra o nosso lado da história, porque isso aconteceu na nossa casa. Muito antes do Brasil existir como país, os povos indígenas que viviam nessas terras já tratavam o tabaco como coisa de pajé, não de vício. A fumaça do petim, como alguns chamavam, fazia parte de cura, de ritual, de contato com o sagrado. Pensa na ironia gigantesca disso. O cigarro que hoje é o maior vilão da saúde do planeta, aquilo que mata milhões de pessoas por ano, nasceu de uma planta sagrada, cultivada com respeito do nosso lado do mundo, aqui pertinho. A gente exportou para o planeta inteiro uma coisa, que no começo era a oração. E não eram só as Américas tratando a fumaça como remédio. Do outro lado do mundo, a humanidade chegou na mesma ideia sozinha. No Egito Antigo, num papiro de medicina com mais de 3.500 anos, já tinha receita para inalar a fumaça de certas ervas para tratar problema Olha de aí, garganta cara, e de olha aí, pulmão. cara. Hipócrates, Cheio o pai de da cura medicina, cheio de receitava coisa pra fumigações. E na Índia, a medicina ayurvédica tem uma prática com mais de 3.000 anos chamada, em tradução livre, beber fumaça.
queimar ervas específicas e respirar com calma para Tá tratar ligado, o corpo. PK, tá Repara ligado. que o pulmão sempre foi visto como uma porta de entrada rápida para o organismo. E adivinha, a gente faz isso até hoje. A bombinha de quem tem asma, o nebulizador no pronto-socorro são exatamente a mesma ideia. Usar a respiração para entregar remédio direto onde precisa. A medicina mais moderna está fazendo o que o xamã já fazia. Mas tinha uma coisa que a fumaça fazia que ia além do corpo. Ela unia as pessoas. Quando um grupo inteiro se reúne em volta de um braseiro, respira a mesma fumaça, entra no mesmo transe e compartilha a mesma experiência, uma coisa acontece no cérebro de todo mundo ao mesmo tempo. A atividade neural sincroniza, a confiança aumenta, o grupo fica mais coeso, mais unido, mais disposto a se sacrificar um pelo outro. Aquilo não era só uma festa, era uma tecnologia social, uma cola invisível que ajudava bandos de humanos a virarem tribos e tribos a virarem povos. A fumaça compartilhada foi Que isso, cara? Que isso, cara? Olha aí, mano. Que loucura, hein, irmão. durante milênios uma das formas mais poderosas de dizer: nós somos um só. E é aí que a história ganha o seu lado mais sombrio, Craque. porque alguma coisa se quebrou no caminho. Quando o tabaco cruzou o oceano e chegou na Europa, no século XVI, ele perdeu o sagrado e virou moda, virou comércio, virou obsessão. E no século XX veio o golpe final. A indústria pegou aquela planta de oração e transformou numa máquina de vício projetada cientificamente para você nunca mais conseguir parar. Cigarro, feito em fábrica, em escala, desenhado para entregar nicotina o mais rápido possível. E quando as empresas descobriram Aí que já aquilo era. causava câncer, elas esconderam. Mentiram por décadas e miraram propaganda em criança e adolescente. Pensa no abismo que se abriu. Um xamã soprando fumaça para abençoar um doente e um executivo de tabaco escondendo laudo de câncer para vender mais maços trabalham com exatamente a mesma planta. E não tem mais absolutamente nada em comum. E agora, um aviso rápido, mas importante. Se você curte mergulhar nessas histórias e já pensou em transformar essa curiosidade em dinheiro, Cara, doideira, hein, mano. Doideira, velho. Eu nunca imaginei que o primeiro ato de fumar seria de uma fogueira que os caras inalou e sentiu a brisa.